Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Vamos orar, queridos, ao Senhor, pedir que em graça Ele nos conceda que Sua palavra seja aplicada. Sabemos que há todo o poder, Deus, em o nome de Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa mediação, Pai, para que as nossas orações cheguem ao Senhor. Para que o Senhor nos atenda, para que o Senhor nos socorra, inclusive nesta ocasião oportuna, Pai, da preciosidade da Tua palavra, riqueza da Tua palavra, Deus, mais valiosa do que qualquer montante em dinheiro, do que qualquer bem, Pai, que nós podemos cavar e adquirir e conquistar, Pai, nessa vida. Não existe tesouro, Pai, mais precioso do que a Tua palavra. Deixaremos tudo, Pai, absolutamente tudo nesta vida. Nos preocupamos então, Deus, com a eternidade. Não sabemos, Deus, o que sucederá amanhã. Precisamos aquietar a nossa alma, Deus. E somente no Senhor, Pai. E somente no Senhor a nossa alma estará quieta, sossegada. Assim como uma criança recém-nascida só descansa, só se aquieta, só para de chorar, de se espernear no colo de sua mãe. Ó Deus, assim, Pai, assim nós queremos encontrar propósito, Pai, para a nossa vida no Senhor. Esta vida não nos dá propósito, essa vida não nos dá respostas, Pai. Precisamos do Senhor, Pai, para que o Senhor abra os nossos corações e sejamos vencidos pela Tua palavra, Pai. Que nós possamos ser derrotados, Pai, nessa manhã e vencidos pela Tua verdade, Pai. Então fala aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos irmãos, é incrível como esse tema de Eclesiastes, ele é tão atual. Ele é desafiador para ser pregado, porque vocês veem a ausência, né, do nome de Cristo, de uma tipologia de Cristo. É incrível, você não vai encontrar uma tipologia de Cristo, você não vai encontrar uma menção que é feita no Novo Testamento, ali é Cristo em Eclesiastes, de um tipo mesmo dele, como nós vemos em facilidade em outros livros.
ou até mesmo a ausência do nome Deus, que tem com tanta escassez em todo o livro. Mas nós estamos entendendo que é um desafio, mas que de modo nenhum deve ser excluído, porque ele não é impossível de ser pregado, como nós estamos recebendo em nossos corações a pregação desse livro. De entender o enigma da vida que não pode ser decifrado aqui debaixo do sol, aqui debaixo do céu, segundo a linguagem do próprio pregador. Então ele é muito atual, é desafiador para ser pregado, mas nós não podemos deixar de ler essa palavra, de ser edificado, de que ela seja aplicada em nossos corações. Fugir das alegorias, fugir de pegar esse texto e dizer que é uma interpretação ao meu bel prazer, mas daquilo que Deus inspirou, o próprio sábio, o mestre, o rei Salomão, para que ele pudesse escrever. Aquela Israel, a preocupação, a visão, o direcionar desses escritos era uma Israel. Inclusive, uma Israel jovem, cheia de força, de vontade, para que pudesse ganhar um lugar ao sol. Essa expressão tem usado, né? Contrapartida a essa expressão sempre debaixo do sol que Salomão coloca, eu digo então, o alcançar o lugar ao sol. Nós criamos os nossos filhos muitas vezes não para a glória de Deus, mas criamos os nossos filhos projetando como robôs programados para que eles alcancem o seu lugar ao sol. E aí quando eles alcançam, eles vão entender que não há de forma nenhuma sentido para essa vida. Não há. Depois que se alcança o seu objetivo, você vê que aquele objetivo se tornou vazio e sem graça, e você tem outros objetivos. E a linguagem sempre de Salomão é: seus olhos nunca vão se cansar de ver, nunca vão se cansar de riqueza, de querer mais e de querer mais. É interessante, irmãos, que nós temos quem viveu para dizer para nós. Alguém vai dizer: eu não acredito não, pastor, que Salomão, isso é um mito, isso é uma historinha, eu não acredito na Bíblia. Então você olha para o mundo, você olha para as pessoas contemporâneas suas. Por que é que o rico tira a vida? Por que é que aquele seu colega de trabalho que está mais do que você ainda continua lhe pisando, ainda quer subir mais? E por que o mundo não se cansa? Porque o mundo não se cansa nos prazeres sexuais, e aí então ele busca mais e mais, e chega a bestialidades como sexo com animais e entre outras torpezas. De dinheiro não se esgota, nunca chega à suficiência de ser o mais sábio, de ser um status mais elevado. O mundo não se cansa. E aí a pergunta é: aonde é que ele quer chegar? A que número ele quer chegar na conta bancária? Quem ele quer ser? E a gente vai ver que essas pessoas até muitas vezes tiram a própria vida, ou então elas não aproveitam, elas não são felizes, apesar de tudo que têm e daquilo que são. Salomão chega à conclusão de dizer: não tentem porque eu já tentei. E eu estou aqui para dizer a vocês, isso é vaidade, isso é futilidade. E ele vai dizer: é tão bom quando as pessoas vivem com o contentamento, quando as pessoas trabalham com suas mãos e tem aquilo que é suficiente para você, aquilo que Deus lhe proporcionou do fruto do seu trabalho, uns mais, outros menos, não importa, o Senhor lhe concedeu, viva satisfeito com isso. E ele diz o tempo todo: olha, a minha perspectiva, as minhas palavras são de uma vida sem Deus, sem levar Deus em conta. Uma vida debaixo do sol, debaixo do céu, é uma vida sem levar Deus em consideração. Então ele já colocou: eu acumulei sabedoria. A sabedoria que eu acumulei foi sem Deus, foi inútil. Os prazeres das obras de artes, os prazeres com as mulheres, sem Deus, futilidade. E ele colocou agora, e continua ainda no tema do trabalho, ele ainda fala um pouco sobre isso, de que trabalhar, de que se arrebentar todo nessa vida também é inútil, que também é vaidade se você não levar isso em consideração. Por isso que viver para a glória de Deus, como é a pergunta primeira do nosso breve catecismo, ou do catecismo maior, do breve ou do maior, né? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e encontrar alegria nisso para sempre. Ou qual é o fim principal e supremo do homem? Como diz o catecismo maior:
É a primeira pergunta que os puritanos queriam responder. Você vai pegar um discipulado, e aí a primeira pergunta que tem nesse discipulado é: qual o propósito da vida? É como se ele quisesse estampar a figura aqui do livro de Eclesiastes. Dizer, olha, está vendo aquilo que Eclesiastes viveu? O maior erro de Salomão foi não viver a sua vida para a glória de Deus e não buscar encontrar alegria nisso. Alegria no trabalho, porque faz para a glória de Deus. Alegria nos prazeres. Alegria na sabedoria. Agora nós vimos, irmãos, depois de dizer que... Depois de dar uma ênfase tão grande, irmãos, na questão do trabalho, de dizer, olha, eu quero desmotivar vocês. Se for para trabalhar só para ganhar dinheiro, alguém vai vir depois de você, vai gastar tudo, vai destruir tudo, e você não sabe se aquela pessoa é tola. E outra coisa, para que você fez isso? O que é que isso contribui para a eternidade? E aí ele finaliza dizendo assim, olha, Deus colocou você nessa profissão, nessa vocação, para que Ele possa testar você, para ver se de fato você é um ser humano ou se você é um animal. Porque os homens têm vivido como animais. Os homens têm se destruído e têm se mordido, e aí nós vemos que é assim o mercado de trabalho, vivendo como bichos. Ele finaliza dizendo isso. O povo de Deus, se olhar acima do sol, ele vai ver que há uma esperança de trabalhar, de viver e de aproveitar a vida com os frutos de sua mão, com aquilo que ele trabalhou. Então ele prossegue agora dizendo assim, eu vi outra coisa, eu considerei outra coisa, outra vaidade. Sabe o que ele vai falar agora, irmãos? Sobre outro problema do mundo. Eu considerei outra coisa. A individualidade. O egocentrismo, o egoísmo. Irmãos, esse tem sido um dos males também maiores que tem destruído esse mundo e que tem entrado inclusive sorrateiramente dentro da igreja. Porque a pessoa vive sociável no trabalho, aparentemente, vive sociável dentro da família, aparentemente, e também aparentemente dentro da igreja. Mas de fato ele vive para ele, eu e eu mesmo. Observe, irmãos, então, o versículo número 7. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Olha, existe um homem, ele vai usar essa expressão. Existe um homem sem ninguém. E aí, embora ele vai dizer, esse homem não tem mãe, não tem irmã, eu não quero que você pense em alguém órfão. Eu não me enquadro nessa figura aqui porque eu não sou órfão, não. Eu tenho irmã, tenho até irmãos, eu tenho pai, tenho mãe, tenho avô. Ele quer dizer, alguém que é só e não cansa de desejar riquezas, e não cansa de desejar dinheiro, de adquirir posses. Ele quer dizer, essa pessoa que vive egocentricamente, essa pessoa não chega nem a dizer para si mesmo, vem cá, para que é que eu estou trabalhando tanto se eu não tenho aproveitado essa vida? Se eu não tenho vivido esta vida? Irmãos, vejam, você pode até ter uma esposa. Você pode dizer, não, eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Mas você pode ser uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta e viver solitária, porque os prazeres que você busca é para você. Você só quer absorver daquela pessoa. Você só quer tirar proveito daquela pessoa. Você não pensa em proporcionar o bem para aquela pessoa. Aquela pessoa é para você apenas um objeto do qual você pode arrancar alguma coisa, do qual você pode sugar alguma coisa. Tanto é que nesse mundo, quando não se presta mais, quando não serve mais,
o ser humano, ele é claramente descartável. Seja numa amizade, seja no relacionamento conjugal, não me serve mais, não está me atendendo, eu enjoei, eu perdi a graça, então eu descarto e aí eu procuro outra pessoa. A mesma coisa na igreja. A mesma coisa na igreja. Olha, esses irmãos aqui perderam a graça para mim. Esses irmãos não são do jeito que eu gostaria. Então o que é que eu faço? Eu tenho muitas opções. Se eu não estiver me sentindo bem mais, eu procuro outra coisa para que eu possa me sentir bem. Eu. Ele está dizendo, veja, os bens da vida eu não tenho aproveitado. Irmãos, vejam, você tem uma casa onde é uma mansão, você tem muitos carros, você tem jet skis, você tem, enfim, todo tipo de entretenimento. Você tem uma esposa e você tem muitos filhos, mas não há paz naquela casa. Não há paz dentro daquela casa. Os seus filhos é cada um para o lado, sua esposa para aquele lado de lá escanteada. E o que dizer então da igreja? Quanto mais gente, mais eu me sinto só. Porque eu mesmo me satisfaço. Eu sou suficiente demais para essas pessoas. Ninguém consegue ser igual a mim. Ninguém ouve a minha proposta de ser como eu queria que vocês fossem. Então eu não quero mais viver entre vocês. Então eu saio da minha casa. Então eu saio daquele trabalho. Então eu saio daquela igreja. Porque eu não estou gostando. Ele considerou que este homem, que esta pessoa, e a expressão aqui é do trabalho, ele não aproveita. Ele não aproveita nem com sua irmã, ele não aproveita nem com sua mãe, ele não aproveita. Ele não tem paz. Ele está dizendo, para que trabalha tanto? Para que é que você trabalha tanto? E logicamente, irmãos, que se ele trabalha tanto, se ele tem, ele gasta e gasta. Então ele não está falando aqui sobre gastar. Não pense que aproveitar os bens da vida é gastar. É ser de fato família. É ser de fato irmão. É ser de fato mãe. É ser de fato filho. E eu posso dizer, ser de fato igreja. Ele disse, isso é vaidade. Isto é fútil. Isso não tem consistência nenhuma. Que sentido tem isso? É um trabalho enfadonho. Então ele diz, melhor, no versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Irmãos, quando vamos supor, você tem uma empresa, ela trabalha em comunidade, em harmonia, em harmonia com os funcionários. Quando você consegue isso, quando você confia em algum funcionário seu, e toda aquela empresa, ela conquista o seu objetivo, ela atinge o seu alvo, e aí então ela é remunerada, ela ganha, ela vence. Então todos os funcionários vão ganhar juntos. Todos aqueles colaboradores vão ganhar juntos. Mas imagina se só uma pessoa ganha. Se só uma pessoa ganha e o resto é oprimida, como disse os versículos anteriores, como nós vimos no sermão passado. A pessoa que lucra individualmente, de fato, não tem proveito nenhum. Está ganhando só mais número, mais dinheiro, mas de fato ela não está aproveitando. Porque ela não faz o bem aos outros. E aí diz... Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. A figura aqui de Salomão é do Oriente Médio.
onde existiam muitos caminhos com precipícios, com barrancos, e as pessoas facilmente poderiam tropeçar, cair, escorregar, como nós vemos sempre em filmes, né? As pessoas vão pelos desfiladeiros, pelos cantinhos assim, aí pisam numa pedra em falso e cai. Existiam muitos caminhos daquele jeito que a gente vê nos filmes. E ele diz, ai daquele que estiver caminhando sozinho, porque quando ele cair, ficar pendurado, não vai ter ninguém para ajudá-lo. Ou mesmo uma armadilha para pegar animal, um buraco no chão, ou mesmo um poço. Naquela época existiam muitos poços no Oriente Médio. Poderia cair dentro e eu morrer ali, secar no sol do dia, sem fome, com sede, iriam morrer. Ele está dizendo, ai daquele que estiver sozinho. Ai daquele que não tiver um companheiro para que ele possa levantá-lo. Veja só, irmãos, você não tem um amigo de verdade. Você não tem alguém que socorra você no momento da dor, no momento do perigo. Não há quem levante você. Você viveu uma vida tão egocêntrica, sem construir companheiros, sem construir irmãos, amigos de verdade do seu lado, que no momento da sua queda, você vai ter pessoas para pisar em cima de você. Você vai ter pessoas para, no mínimo, olhar de cima do buraco e lamentar e dizer assim, rapaz, que pena que você caiu aí, né? No máximo você vai ter isso. Alguém que olha e lamenta, e rapaz, está ali pendurado, ou então está ali já esborrachado no chão. A linguagem é, ai daquele. Aquela pessoa chata, aquela pessoa intransigente, aquela pessoa que inclusive quer exercer a primazia, sem que possa ter sido vocacionada por Deus para isso, para que possa liderar. Não tem vocação nenhuma para liderança, mas insiste em arrebanhar ouvidos e atenção para si mesmo. Não há motivação nenhuma para descer no buraco fundo e buscar uma pessoa assim. Aquela pessoa vai estar só, sempre só. Ela é suficiente, ela é suficiente. Ela não consegue viver em família, ela não consegue viver em comunidade, ela não consegue viver como igreja, porque ela é suficiente. No momento que ela cair, ela vai estar só. Ela vive só. E aí diz mais o texto, irmãos, ainda na figura do Oriente Médio, versículo 11. Também, se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? No frio à noite, uma pessoa sozinha, ela vai congelar. Mas se tiverem mais pessoas com ela, até mesmo outra pessoa, o calor do corpo. Não estamos falando aqui de pederastia, tá? Se forem dois irmãos. A linguagem aqui não é de pederastia, mas se dormirem juntos, há o calor humano mesmo, o dividir a sua capa, dividir a sua coberta ali, grande de pele de animais. Momentos frios da tua vida, dos momentos tristes da tua vida. Não um tapinha nas costas de dizer vai. Eu acho muito estranho isso entre o povo de Deus. Uma tapinha de dizer vá, meu irmão, Deus te abençoe. Mas de você ouvir, eu estou com você. Eu estarei sempre aqui com você. Eu estou aqui. Vamos juntos. A figura segue dizendo assim, versículo 12. Ainda, neste mesmo ambiente, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Está viajando à noite e então vem um ladrão e aí tenta lhe roubar, vem um assassino, tenta tirar a sua vida. Se você tiver acompanhado aquele seu amigo, com certeza, como diz uma expressão, né, mais jovial hoje, ele vai chegar numa voadora para lhe defender, para lhe proteger. Seu amigo não vai permitir que alguém lhe faça mal. Assim se aplica no casamento, assim se aplica, irmãos,
naqueles noivos que desejam a mão daquela moça em casamento. O intuito o tempo todo de se preocupar com a proteção, se preocupar com a alegria, se preocupar com o bem-estar daquela pessoa da qual você se une a ela. Assim deve ser em família, assim deve ser na igreja. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sempre quando você quer arrastar um peso, quando você quer amarrar alguma coisa, você vai insistindo sempre com uma corda cada vez maior, até que aquela não arrebente, até que aquela suporte. Eu lembro que quando eu morei na ilha de Fernando de Noronha, o meu sonho era pegar um tubarão. Era o meu sonho. E eu confesso que algumas vezes eu peguei. E eu peguei mesmo, até porque eu via, às vezes ele pulava, tentando se livrar do anzol, do nylon. Mas todas as minhas tentativas foram frustradas, porque ele conseguia estourar, arrebentar o anzol. O anzol não, o nylon. Porque o nylon que eu usava, vamos usar a expressão corda, a corda que eu usava ali era muito fraca para a força de um tubarão. E até hoje eu fico na expectativa de um dia conseguir. E algumas vezes eu vi ele indo embora, porque esse cordão, eu posso dizer, não era de 3 dobras. A força de um cordão de 3 dobras, a força de uma família que está unida, a força de um patrão que sabe tratar bem os seus funcionários para que vivam em harmonia. E essa empresa vai vencer. E o que dizer da força de uma igreja, quando se vivem de maneira unida, quando se vive em igreja de fato. O versículo 13 diz agora, ele usa então agora a ilustração de um jovem e de um rei velho. Diz assim então o versículo 13: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Olha, esse rei velho e insensato, ele não deixa que ninguém o ensine, ele não permite que ninguém o instrua, ele não permite que ninguém diga a ele, você está errado, porque ele é insensato, e o insensato não aceita estar errado de forma nenhuma. O insensato, ele não arreda o pé, ele diz, eu estou certo, e ele enfrenta quem ele quiser, ele é um rei, ou melhor, ele tem um rei na barriga. Ele não aceita a demonstração, ele é um insensato, porque ele nunca está errado. E então diz o texto, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato que já não se deixa demonstrar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Irmãos, a figura aqui, ela é muito difícil de saber de quem é aquele. E muitos teólogos concordam que Salomão está pensando aqui em José. Um jovem mais sábio em excelência do que todos os seus irmãos, que foi prisioneiro, mas que depois chegou a ser o quê? A maior autoridade no Egito. Não tinha ninguém que fosse maior autoridade que ele no Egito. Abaixo de Faraó não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Então foi um jovem sábio, que foi preso, mas que depois reinou. Os outros reis vinham prestar a honra a José. Então observem, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi, o versículo 15, todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Irmãos, os seres viventes, todos os seres viventes, isso aqui é uma hipérbole, mas é a figura sim de Faraó, a figura sim de José. Faraó não, de José. É a figura de José, de todos os outros reis se curvando a ele, e de todo o império ali, servindo a ele. Fora que na gramática hebraica,
Existe uma linguagem usada somente para José, que o sábio usa aqui também em Eclesiastes. Então, certamente, a mente dele está em José. Então, ele diz, ora, todos os viventes que andam debaixo do sol vão acompanhar o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Então, algo incrível agora no versículo 16 nós lemos. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Incrível, incrível. José realmente o foi. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, nós vimos sim isso nas Escrituras. Logo depois que José ele é substituído pelo novo rei, ninguém lembra mais de José. A Bíblia diz, ninguém se lembra mais de José. A memória de José foi esquecida, o novo rei já nem lembra dele. Ele está dizendo, ainda que nasça um jovem sábio e ele possa ascender ao trono, sair da pobreza, sair da prisão, ele quer dizer, não é diferente daquele rei insensato, que ninguém lembra dele. Também ninguém vai lembrar desse jovem sábio que reinou. Tampouco as pessoas vão se regozijar nele. Ou seja, as pessoas não vão se lembrar dele. Perde a memória também esse que foi jovem sábio. Esse que ascendeu com tanto êxito. Porque alguém pode dizer assim, olha, a história daquele ali é diferente. Nasceu numa família pobre e foi humilhado, mas conquistou e... Sim, ele está dizendo a mesma coisa vai suceder com aquele que foi mal antes dele. Então Salomão está dizendo, está vendo, gente? Está vendo, Israel? Está vendo, igreja? Isso também é vaidade. Isso é correr atrás do vento. Então, irmãos, essa linguagem, ela desmotiva. Essa linguagem aperta o nosso coração a ponto de dizer, então, que sentido faz viver? Então, nós vemos em Cristo Jesus o ensino. Nós temos que procurar, então, já que Salomão deu uma linguagem abaixo do sol, numa visão mundana nesse mundo, então vamos buscar, então, esperança acima do sol. Porque o que Salomão faz o tempo todo é dizer, abaixo desse sol não tem esperança. Mas nós, então, vamos buscar uma esperança naquele que está acima do sol. Então, Salomão chegou a mais uma triste conclusão, de que viver uma vida individual, apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter muita posse, uma vida egocêntrica, egoísta, é pura vaidade, é enfadonho o trabalho, é inútil. Como foi que Deus nos fez, irmãos? Gênesis capítulo 2, no versículo 18, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então eu vou lhe fazer uma auxiliadora idônea. Deus nos fez seres sociais. Veja, quando Deus fez o homem e fez a mulher, fez um para que possa servir o outro, para que um possa proporcionar prazer ao outro, para que o homem possa se sacrificar pela sua esposa. Veja, eles poderiam ser feitos homem e mulher e viver em sua individualidade, cada um buscando o seu próprio interesse, mas Deus não nos fez assim. Deus deu leis ao seu povo especiais, para que o seu povo possa ter cuidado nesse relacionamento, para que ele possa ter cuidado com seus irmãos, para que eles possam ter cuidado com os seus semelhantes. Em Êxodo capítulo 20 nós vamos ver, inclusive a partir do versículo 12, na segunda tábua da lei, no que diz respeito ao relacionamento com os meus irmãos. Lá em Levítico a gente vai ver mais especificamente o que é que nós não devemos fazer com os nossos irmãos. Mas veja, na tábua da lei já existem 6 coisas para que eu possa viver bem com meus irmãos. Do versículo 12 ao 17 de Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Veja, ao seu próximo, pensando no seu irmão, pensando no seu próximo. Veja o cuidado de Deus desde o começo. Veja, observem que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
em harmonia plena e perfeita, viviam em sociedade, sempre, desde a eternidade. Sempre. Deus colocou o homem em sua imagem e semelhança, ele é um ser social, não buscando o seu próprio interesse. Nós vimos então no Antigo Testamento, mas e o que Cristo nos ensina? Logo de cara ele vai dizer qual é o sentimento que eu devo nutrir pelo meu irmão. Isso é apenas uma repetição daquilo que estava em Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 18, vai dizer: não te vingarás, nem guardarás ira, e nem guardarás ira contra o teu povo, os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Se você olhar os versículos anteriores ao versículo 18, você vai ver como deve cuidar do seu irmão. Mas observem, Mateus capítulo 22, versículo 39. Eu vou ler do 36 ao 40. Mateus 22, eu vou ler do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele resume aí as duas tábuas da lei: amar ao Senhor de todo o coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Resume aí os outros 6 mandamentos. Como eu devo tratar o meu irmão? Eu devo amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Irmãos, isso é uma coisa tão séria. Porque se você vai obedecer mesmo a Deus, se você vai procurar mesmo obedecer a Deus, eu estou ouvindo isso do Deus Todo-Poderoso, eu vou trocar de lugar com o meu irmão. Isso com sensatez. Mas veja, eu vou olhar para o meu irmão e vou trocar de lugar com ele. Eu vou fazer para o meu irmão aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Eu vou tratar o meu irmão como eu gostaria que me tratassem. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Irmãos, isso vai muito além do que uma palavra bonita. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus falou. Olha aquilo que estava na lei. Vai abaixo todo egoísmo, todo egocentrismo. E você pensar na outra pessoa. Você pensar no meu irmão. Veja, foi para isso que você veio à existência. Irmãos, em Efésios, nós lemos agora há pouco, na leitura continuada, os dons foram dados para a edificação da igreja, foram dados para a edificação do corpo. Se você vai para Coríntios, 1 Coríntios, vai ver de novo, o propósito é a edificação do corpo. Deus não dá um dom, e todo cristão tem um dom, Ele não dá o dom para que você use para você mesmo. Ele dá o dom para que você sirva ao seu irmão. Você tem que entender que você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Até financeiramente, para que você tenha e ajude aquele que é necessitado. Nós também lemos isso. Aquilo que você tem é para ajudar o seu irmão necessitado. Logicamente, não para estar sustentando o ócio e a preguiça daqueles ímpios. Vejam, como é que eu devo então viver com meus irmãos? De maneira que eu possa resolver algum problema que houve entre nós. Para que eu possa orar, para que eu possa ter a aprovação de Deus nos meus atos. Cristo nos ensina em Mateus capítulo 18, no versículo 16 ao versículo 20. Eu vou ler do versículo 15 ao 20. Como é que eu devo resolver um problema com meu irmão? Como é que eu devo orar com ele? Ter a aprovação de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai a rio entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Olha aí, irmãos. Toma uma ou duas pessoas
para que, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele ainda não nos atender, diz a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós, observem, irmãos, 2 dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, seria concedida por meu Pai. O meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, aí você pode levar a sua mente ao sistema presbiteriano de governo de igreja, onde não é, onde é diferente de um sistema episcopal, onde uma pessoa manda, onde uma pessoa diz, mas no sistema presbiteriano, a igreja presidida por esses supervisores, por esses homens de Deus, pelos presbíteros que presidem bem, seja o presbítero docente, o pastor, que esmera-se no ensino, na pregação, ou seja, os presbíteros regentes. Veja, irmãos, se ele não ouvir, diz a igreja, chama quem é a representação da igreja? Os presbíteros. Chama os presbíteros. Se essa pessoa não quer ouvir os presbíteros, se ele se recusa, veja, se ele se recusa a ouvir a administração como aquele rei insensato, você não tem mais nada a fazer por essa pessoa. Olha o que Jesus diz: considere ele como gentil e publicano. Essa pessoa não é crente. Essa pessoa não é crente. Ele não está equivocado, não. Ele não é crente, ele permanece nisso sem querer ouvir os presbíteros, sem querer ouvir a igreja. Ah, não, é porque no meu caso, e há milhões e milhões de casos de rebeldes. Há milhões e milhões de casos de insensatos que não se deixam admoestar. Ele diz à igreja que vocês estiverem ligados aqui na terra, será assim ligado no céu. Veja quão sério é uma igreja. Veja a seriedade de uma igreja. Se vocês desligarem o publicano e o gentil de vocês, ele será desligado do corpo de Cristo. Mas na verdade o ímpio, o insensato, ele acha que existe uma variedade de corpos. Há uma variedade de igrejas. Não existe só uma igreja, mas existe várias. Eu não sou corpo aqui com vocês, porque aqui eu sou suficiente demais. Mas eu procuro outro corpo para ser corpo. Publicano e gentil, porque é descrente, porque nunca entendeu a palavra. Nunca entendeu a palavra. Nunca entendeu a palavra de Deus. É apenas um lugar, a igreja é apenas um lugar para que eu possa satisfazer os meus desejos, do que eu acho, do que eu penso, do que eu digo. Para as pessoas terem que fazer o que eu quero. Porque senão eu não sou mais um deles. Então nós vimos que para se resolver um problema, esse problema se resolve. Ou esse problema se resolve, ou há ímpios entre vocês, ou há não crentes entre vocês. É isso que Cristo está dizendo. Veja, vocês que vivem como um corpo, como igreja, ou esse problema se resolve, ou esse problema se resolve, ou se não quiser escutar, se não se resolve, é ímpio. Não considere essa pessoa como irmão seu. Ele não é irmão seu. Então para de pena, para de estar lamentando. Cuida dos que são crentes. Cuida daqueles que estão crentes. E daqueles que caíram. Você está longe daquele que caiu. Você leva, tu precisa esquentar porque ele está com frio. Você, pastor, não consigo ver ninguém. Ele, então salve para cá, meu irmão, me dá um abraço. E me esquenta. Vem cá, me dá uma oração pesada, mas me dá um apoio aí que eu me levanto de novo. Se não olha ninguém na igreja que está precisando, eu quero dizer que eu preciso. Tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não tenho nenhum compromisso com o erro. E se eu errar, eu quero voltar atrás do meu perdão. Porque eu não sou gentil e não sou um publicano. Eu me acerto com os meus irmãos. Eu me acerto com a igreja. Louvado seja o Senhor. E como é que deve ser feita a obra de Deus? Eu vou fazer de maneira individual, do meu jeito, sozinho. Eu faço, porque aquele meu irmão não me entende. Eu faço, mas aquele
e aquela pessoa está no meio assim. Vou fazer sozinho. Marcos capítulo 6, versículo 7 nos diz: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Não é o espírito imundo que governa o coração dessa pessoa. É egocêntrico, ele vai ter domínio sobre os espíritos imundos. Deus manda de 2 a 2. Como deveria vir a igreja? Então, de maneira geral, como? Vamos abrir em Atos capítulo 2, versículo 44 ao 45 especificamente, mas eu vou ler do 42 ao 47. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Mais especificamente 44 ao 45. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, qual era o resultado? Acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, tudo, absolutamente tudo no plural. Eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, ou seja, na hora da ceia, na hora de dividir mesmo bem. Tem alguém com necessidade? Veja, eu já vi, não aqui na nossa igreja, não nessa igreja, mas pessoas que pegam o seu dízimo e aí eles administram o seu dízimo. Pegam o seu montante de dinheiro e dizem: eu vou fazer o que eu quero. Então eu vou enviar tanto para missões transculturais, eu vou enviar tanto para missões aqui no sertão, eu vou ajudar tal pessoa, eu vou ajudar tal instituição de caridade. Isso é uma autossuficiência. Ele não joga aos pés dos apóstolos: os homens de Deus vão administrar a igreja, o dinheiro da igreja. Mas eu mesmo, vamos reter um pouco, né? Vamos fazer algo com esse povo aqui. Nós temos planos com eles. É o que acontece muitas vezes com você mesmo, eu e você. A gente quer fazer o bem, a gente escolhe algumas pessoas para fazer o bem. A quem eu tenho interesse? Para ganhar a simpatia de algumas pessoas, aí eu invisto em algumas coisas. Eu invisto os meus bens. Olha, só quem é do meu grupo é que eu posso dar uma carona. Jovens que só vão dar carona às pessoas específicas. Jovens só dão aos adultos. A quem entra na minha casa, a quem entra no meu grupo. Somente a quem eu tiver interesse. Egocentrismo, egoísmo, para que possa me satisfazer. Mas não, aqui é de acordo com quem tem necessidade, com aquele que caiu, com aquele que está com frio. São irmãos, você não deve olhar para quem. Outro exemplo de como viver de modo geral na igreja, Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. De novo, irmãos, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um. Isso é tão difícil para algumas pessoas. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha
cada um invista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olhar sempre as pessoas como menor do que você. Sempre o sentimento de se sobressair sobre a pessoa. Você já viu aquela pessoa que no trabalho ela tem um posto a mais? Já viu isso? Ela está num posto a mais do que outra pessoa e ela usa aquele seu cargo para humilhar as pessoas. Eu sou gerente. Eu não vou perder a oportunidade de humilhar todos aqueles que estiverem abaixo de mim. Eu já cheguei para uma pessoa que só abre a boca para dizer que humilha as pessoas no seu trabalho. Usa do seu trabalho e diz assim: estou fazendo para a glória de Deus. Eu estou humilhando, acabando com o sonho de pessoas e destruindo mais a vida de pessoas. Porque eu estou fazendo o que é certo. Eu sou gerente, então eu vou demitir aquelas pessoas. Não importa se aquela pessoa tem necessidades porque chegou atrasado ou porque ela faltou nisso, porque ela não está faltosa mesmo. Quando Cristo olha para a gente sempre com misericórdia, ele sendo a maior autoridade, ele olha para a gente e se compadece a todas as nossas faltas. A gente transgride a lei, Jesus Cristo nos ama e nos perdoa. Nossa igreja vive nesse bálsamo, né, nessa alegria. A gente aprende tanto a instrução, a vontade de Deus, mas a gente sabe que se a gente pecar, a gente não vai morrer. É uma alegria, isso é um refrigério. Mas a gente que não olha assim para o ser humano, mas usa do seu cargo. É como um cabo. O cara agora ele virou cabo no exército. Todo soldado que aparecer, ele vai humilhar, ele vai pisar. Ele está mostrando quem ele é. Ele está só exalando quem ele é. Ele está fazendo isso de maneira legal. Ele tem a autoridade e ele tem a liberalidade de fazer isso. E ele não se esconde atrás da lei para dizer: eu sou mau por causa disso. Eu já perguntei a essa pessoa: me diga uma coisa, você tem que ser mesmo sempre assim com as pessoas? A sua função é só mesmo destruir as pessoas? Ou você pode elevar as pessoas, orientar as pessoas? A resposta foi uma grande mudez. Usar aquilo que o Senhor me deu para ajudar o semelhante e o próximo. Perdoar, compassivo, benigno. Não é ser conivente com as coisas erradas. Você é gerente de uma empresa, ser conivente com aquele funcionário fazendo tudo errado. Não, mas a sua função não é só demitir aquele funcionário, não. A sua função não é humilhar aquele funcionário, não. Ele tem uma família, ele precisa daquele emprego. Ele precisa daquilo, não tire aquilo dele, não. Chame ele, ensine-o. Mas se eu não fizer isso, ele vai continuar assim, sim, aí Deus vai dar paga a ele. Ele vai encontrar outro chefe lá na frente que vai demiti-lo. Isso seja por você. A pessoa apenas mostra quem é. Desejo fazer o mal constantemente. Eu vou para o meu trabalho fazer o mal. O seu trabalho não é fazer o mal. Seja na liderança que o Senhor lhe deu. Seja onde for. Seja no exército, seja na empresa que você trabalha. A sua função não é fazer o mal às pessoas, mas ajudar as pessoas. Ainda que você tenha permissão para puni-lo desse jeito, você está apenas mostrando que você não entendeu a graça do Senhor. Que você não foi alcançado pela graça do Senhor. Você conhece alguém? Você conhece alguém que só abre a boca para falar, menosprezando as outras pessoas? Diminuindo as outras pessoas, tem nojinho de outras pessoas. Dentro de casa ele não consegue viver com sua esposa, com seus filhos. No trabalho, ele é tão estranho, não é porque ele acredita, não é porque ele é inconveniente mesmo. No trabalho, essa pessoa é inconveniente. Não é porque é crente, não. E na igreja. 1 Coríntios
capítulo 12, irmãos. Eu vou correr por causa do tempo, mas 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre o corpo. Mas mais precisamente no versículo 21, falando sobre o corpo bem ajustado, bem consolidado, que nós vimos em Efésios. 1 Coríntios vai dizer assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Meu irmão, eu não posso pensar de maneira superior a vocês, eu não posso ter nojinho de vocês, sabe por quê? Eu preciso de vocês. Nenhum membro do corpo vive individualmente. Se ele consegue viver individualmente, ele não é corpo. É isso que Paulo está dizendo aqui por meio desse exemplo. Nenhum membro do corpo pode dizer: eu vou viver sozinho. Nós precisamos um dos outros. E eu vou sempre ser útil para meu irmão, e ele sempre vai ser útil para mim, se eu não pensar que sou mais do que o meu irmão, mas eu procurar o interesse dos meus irmãos. Então, com isso, nós temos que ter cuidado com quem nos associamos. Cristo, em Lucas, capítulo 6, versículo 39, nos ensina: propor-lhes também uma parábola. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? É, inclusive, a mesma expressão lá do Antigo Testamento, daquele cair, o outro levantar. A expressão de um barranco mesmo, da pessoa cair. E aqui, depois nessa parábola, os versículos depois de 39, vai dizer: olha, o argueiro que está no teu olho, tira o argueiro do teu olho, para que você consiga ver. Mas tu está olhando para a vida do teu irmão. Você tem que ter cuidado com quem você se associa, porque se você se junta com um cego, você vai cair junto com ele. O que tu tem feito, meu irmão, é para edificação da igreja. O teu comportamento tem edificado a igreja. Quem tem dirigido o teu comportamento? É a palavra do Senhor ou é outro cego? Que perigo, meu irmão, você está passando, porque está sendo guiado por outro cego. Que perigo quando a mulher e o homem se associam à serpente no Éden. Não é bom que o homem esteja só, olhou todos os animais. Não há ninguém que possa se associar com o homem do jeito que eu quero. Não há ninguém. Ainda que tivesse um pet ali, né, um cachorro, o homem vai ter que descer ao nível do cachorro para se relacionar com o cachorro. Vou fazer uma mulher para você. A mulher vai, se associa com uma serpente. Ela dá ouvido à serpente. E a serpente cega aquela mulher e cega o homem, de maneira que eles caem. E a queda é horrenda. Por fim, irmãos, há uma alegria. Há uma alegria em todo esse ensino, do qual o Eclesiastes vai dizer, do qual nós encerramos, dizendo que é um enfadonho trabalho. Como disse lá no versículo 8, finalzinho. Vaidade e enfadonho trabalho. Ou então, finalizando o versículo 16, é vaidade e correr atrás do vento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nós vimos mais uma vez o apóstolo Paulo mostrando: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho de vocês, igreja, ele não se dirige individualmente à pessoa. Ele está dizendo o trabalho de vocês juntos, porque o ser igreja é trabalhar junto. O trabalho de vocês não é vão. Irmãos, é interessante que o ensino é para o nosso semelhante no mundo aí fora, e mais precisamente aos irmãos da igreja. Como diz em Gálatas 6,10, fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Queridos, viver vida solitária, viver uma vida individual, egocêntrica, egoísta, está completamente distante da vontade de Deus. Veja, Deus quer que você, crente, encontre essa esperança de ter uma alegria
em viver no seu trabalho com o que você ganha. Que você encontre alegria, prazer nisso, que você dê continuidade com todo encorajamento. Deus quer te encorajar nessa manhã, para que você continue trabalhando, para que você continue recebendo o seu dinheiro, mas que você jamais esqueça que tudo isso é uma contribuição, que isso é um adorno, que isso é uma ferramenta para que você possa viver igreja. Individualidade não é uma opção ao cristianismo. Ter grupos e subgrupos não é uma opção, ainda que seja dentro da igreja. Vivendo todos juntos, é isso que diz a igreja modelo de Atos. Tinham tudo em comum, compartilhavam tudo. Na hora da ceia eles tinham o mesmo coração e comungavam todos juntos do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino assentarmos à mesa agora do Senhor Jesus Cristo em comunhão com Ele. E saber que existem várias mesas, irmãos. Imaginar que existem várias mesas, isso me causa medo. Na mesa de Cristo eu vou procurar um lugar porque aqueles ali são os que eu amo, são os que eu gosto, são os que eu tenho preferência. Queridos, precisamos dos nossos irmãos. Precisamos dos nossos irmãos. Para que no momento da minha queda, Ele me levante. Para que no momento da tristeza, Ele me ampare, me dê seu ombro e que Ele chore comigo. Eu preciso do meu irmão no momento em que eu for ferido. No momento que eu for atingido mesmo, não somente da queda, mas no momento que eu for atingido mesmo. Eu tenha quem me proteja. Eu tenha quem esteja comigo. Sabendo que até a memória das minhas riquezas, da minha sabedoria vai ser esquecida. Agora eu tenho esse bem de uma igreja. Isso vale muito mais do que qualquer valor em dinheiro e do que qualquer posse. Porque eu posso me alegrar em vocês. Porque eu posso me alegrar em ser corpo de Cristo, em ser igreja. Esse é o nosso maior bem. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.